Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de impressão 3D de resina. Eu tô com as duas aqui porque a gente começa a domar agora um bicho novo, que é a impressora de resina. É diferente da de filamento, apesar das duas entregarem peças que são fabricadas camada sobre camadas. A gente vai descobrir que o conhecimento de filamento é importante? Sim, é importante, mas aqui a gente abre um novo mundo. Não só na qualidade final das peças, que é bem diferente da filamento, mas também na forma como você enxerga a impressão 3D. São outros parâmetros, outras configurações, outras preocupações. E é nesse curso para iniciantes que a gente vai te passar o que você precisa para começar na impressão 3D de resina de maneira correta, sólida, com o mínimo possível de falhas. Agora entender como funciona a impressão 3D de resina. Impressão FDM de filamento, o que ele faz? Ele derrete o material e o bico de impressão, a cabeça de impressão se movimenta nos três eixos e meio que desenha camada sobre camada até que a peça final se forme. Na impressão de resina é diferente. Nós temos resina líquida, que é colocada em um recipiente. Abaixo desse recipiente há uma tela que projeta a luz e essa resina ela é fotossensível. Onde a luz bate, ela vai catalisar. E aí você começa a formar a peça de baixo para cima, eu vou abrir aqui, nesta plataforma. Então, há aqui um recipiente com resina, a luz bate na resina, catalisa aquela camada e a plataforma vem subindo e vem trazendo uma camada sob a outra, a peça vem de ponta cabeça. Qual é a grande vantagem da impressão 3D de resina em relação a filamento? Detalhamento das peças. Por exemplo, essa aqui é a Catedral de Notre Dame, se eu não me engano. Uma peça extremamente detalhada, um nível de detalhe que no filamento você não consegue reproduzir. Torre Eiffel. Os detalhes são impressionantes. Você consegue até imprimir essa peça em filamento, mas num tamanho muito maior. E ainda assim você vai pecar na qualidade. Então quando você imprimir peças com muitos detalhes, peças muito pequenas, resina é ideal. Por isso que ela é usada em joalheria. Nós temos aqui alguns anéis impressos em resina e ela também é usada para odontologia. São são mercados que necessitam de peças extremamente detalhadas, muitas vezes peças pequenas, então você tem que ter altíssima precisão. Qual é a desvantagem de resina? Os volumes de impressão geralmente são menores, então você tem aqui 10 por 12 por 20, enquanto aqui você consegue ter 20 por 20 por 30, 40 por 40 por 50, é diferente. E aqui a pós-produção da peça é mais trabalhosa, tá? De uma maneira bem resumida e simplista, faz sujeira pra caramba. Aqui não, terminou, tira a peça e sai usando. E a gente vai passar pelo passo a passo de impressão 3D de resina, passando pelo fatiador. Resina também tem um software de fatiamento que trabalha de maneira similar ao de filamento, mas com outros parâmetros que você tem que se preocupar. Então a gente vai passar o passo a passo. Outra coisa que eu também vou te explicar, os cuidados que você tem que ter com resina, como funciona a pós-produção das peças, a limpeza, a retirada de suportes, tem todo um trabalho posterior que aqui você não tem. Então aqui tem que ser com muito cuidado e apesar de você ter conhecimento, se você tiver conhecimento de filamento, apesar de você ter esse conhecimento, pega um pouquinho, coloca de lado e vamos entender que isso aqui é um bicho diferente para você domar, é um animal diferente. Então agora, hora da gente colocar a mão na massa, que eu quero explicar para vocês de maneira mais prática possível, para que você, iniciante na resina, consiga já ter um bom início e tire peças de boa qualidade, mesmo sem saber nada.